Olá, estudantes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso canal Piche Sofia. O nosso tema de hoje é sobre o Centro de Gravidade Permanente na Consciência. Aprendemos aqui sobre a autoobservação, a eliminação de pensamentos, mas como permanecer nesse trabalho psicológico de uma forma permanente? Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso canal. Amanda, como você mesmo colocou ali na tua introdução, nós temos que primeiramente criar esse centro de gravidade permanente na consciência. E o que seria esse centro? O centro de gravidade permanente, né, como né, a própria palavra nos coloca, nós temos que fazer um esforço aí para nós permanecermos nesse centro. E coloca-se como um centro de gravidade por quê? Porque nós estamos a partir do momento que nós pensamos, nós estamos condicionados aí aos nossos pensamentos, ou seja, essa parte mais mental. Quando nós começamos a eliminar esses pensamentos, quando nós começamos realmente a ter uma compreensão maior em relação às coisas que acontecem conosco, aí nós vamos já saindo dessa gravidade na mente, ou seja, no pensamento, e partindo para a consciência. O objetivo desse trabalho dentro da gnose é nós permanecermos o tempo todo na consciência. Isso quer dizer o quê? Nós permanecermos o tempo todo nesse centro, observando os dois lados dessas ações e reações, para que aí nós realmente sintetizemos esses dois lados. Então, porque, pegando o que a Cides colocou aqui, hoje, se a gente observar, até que você colocou a auto-observação, porque é uma prática que a gente sempre bate em cima, a gente observa aonde nós permanecemos, qual é o nosso centro hoje de gravidade. É sobre o nosso pensamento, sobre o ego. Ficamos circundando nos polos, né, dentro desse magnetismo da mente, e nesse centro, nesse núcleo, que é o presente aqui agora, não tem nada, está vazio. O trono está vazio, então os servos que fazem o mandatório de tudo isso. Ao ponto de que você é auto-observando, não basta só auto-observar, tem que ir eliminando. E essa eliminação você vai se dar conta que ainda está circundando a todo momento, porque o pensamento, o campo magnético passa, não tem uma consciência leva. Aí você fica divagando dentro dessa questão do devaneio, dessa parte mental, circulando e nunca está na regência. Então, o primeiro passo, que sempre que você se auto-observar, fazer a eliminação do ego, você se manter no presente, é o primeiro passo de você subir sobre ele. A cada ponto que você for trazendo esses egos e vindo cada vez mais a esse centro, pouco a pouco você vai conseguindo fazer, como se diz, uma base e tendo esse espaço. E aí, em vez de você ficar circulando, você começa a vir cada vez mais trazendo esses pensamentos, agora com consciência para esse centro. Até o ponto de você conseguir ficar mais tempo nesse centro do que nas periferias rodando. Porque toda essa periferia que você roda é perda de tempo, alimentando mais os egos, criando mais pensamentos. E ao ponto que você consegue ficar nesse centro, é como você olhar a sua vida ir e vir e só colhendo os frutos já plantados, que são consciências, e fazendo com que esse centro ele vai aumentando. E aí sim você, sobre ele, não fica mais atrelado à identificação com tudo isso e começa a trazer de volta cada filho para casa, tudo novamente para a origem. Como a gente coloca aqui da derivação, a gente vai integrando de novo. E essa integração, para ser um ser íntegro, é estar nesse centro. Aí o rei senta no trono e começa realmente o mundo a funcionar na regência dele, que é a consciência. E por que é tão desafiador, né, se manter nesse centro, uma vez que ele é libertador? Olhemos para o mundo das sensações. O ego vai buscar sensações, ou até melhor dizendo, desejo, né, que provém dessa questão egóica. E isso tem tudo a ver com o que a gente falou do mundo das relações. Vai em busca dessas sensações dos 5 sentidos, né, olfato, paladar, tato, visão, audição, porque de alguma forma é prazeroso.
Sim. E é tantas coisas que existem nesse mundo das relações que faz com que saia desse centro que eles acabaram de mencionar. Então, é libertador estar num centro permanente um centro de gravidade permanente na consciência? É muito. Mas para o ego que almeja prazeres imediatos, isso é um terror. Porque daí ele vai percebendo que aquilo que num instante é prazeroso, depois de um tempo já não é mais. Sim. Né? Porque a raiz da dor, ela está nessa busca de prazer. Já quando se tem consciência daquilo, é claro, a gente vai, eu não digo eliminando essas sensações, porque elas fazem parte dessa nossa vida humana, mas nós deixamos de viver por essas sensações. Nós vivemos nesse mundo, mas não vivemos por ele, não vivemos com o objetivo de só alimentar essa questão sensorial em nós. Porque ela tem prazo de validade, ela está fadada a se encerrar. Encerrando isso, vem a dor. Uhum. Agora, quando se tem um centro atrelado à consciência permanente nisso, extingue até essa questão de prazer e dor. É aí onde a gente encontra essa libertação. Só que é um processo, eu preciso compreender muito a minha relação com essas sensações para que eu chegue até aí. E esse que é um processo, assim, que num primeiro momento as pessoas não veem sentido algum. Uhum. Mas só quando elas vão experimentando de fato esse centro de gravidade é que vai se tendo a dimensão que é muito maior do que momentos vãos e ilusórios de prazer. Sim, até o Lincoln colocando desses prazeres, né, de todo esse desejo e essa questão desses sentidos, porque enquanto está na mão do animal, que ainda não homem, né, que tem que trabalhar todos esses animais dentro de nós mesmos, então eles estão à vontade. Ele pega um instinto para a parte sexual, ele começa a usar tudo que tem dos sentidos para alimentação dos desejos livre. Quando você tem uma consciência, já não. A hora que ele vai querer atacar com uma ira, não. Uhum. Ele já traz, vai amansando esse animal e transformando esse animal em homem. Vai usar o instinto para a parte sexual? Não. O instinto é para manter o corpo, a questão de tudo que tem no sistema, dos 5 cilindros da máquina que a gente citou. Aí começa a vir para esse centro. Começa a ter um homem, né, se transformando e tendo essa regência. Porque hoje somos como fagulhas de ímãs. E esse campo magnético, quando passa, aqueles que são fagulhas, que eles se identificam com esse campo e são atraídos. E essa atração é justamente os desejos que o Lincoln citou. Aí ficam sempre atrás dos desejos. Vai e vem, é como o filho pródigo, né? Tem que sair, fazer todos os erros, até a hora que se tocar de tudo isso, entender que lá no seio do pai é o centro. E aí ele voltando lá, ele começa a voltar, trazer tudo de volta, essa trajetória agora com consciência. O aprendizado que ele teve em cima disso tudo. E muitas vezes as pessoas não se dão conta, né, da importância que se tem realmente de ficar nesse centro. E por quê? Né, como o próprio Lincoln colocou, e o Sidney também falou um pouco em relação aos desejos, esses prazeres. E numa oração, por exemplo, eu falo por mim mesmo. Quando eu ia fazer a oração do Pai Nosso, por exemplo, começava a oração, de repente eu acabava a oração e nem prestava atenção nas palavras que eu estava, que se encontra na oração, o que aquilo realmente quer dizer. E aí tá, mas por que eu não consigo ficar né, centrado nisso? Justamente pelo fato dos pensamentos buscarem coisas sensuais, né, que estão ligados aí aos nossos sentidos. E aí o pensamento ele fica o tempo todo saindo desse centro. E conforme nós vamos eliminando esses pensamentos, né, que nós trazemos aqui essa prática, fazendo essa autoobservação e eliminando, eles com o tempo eles vão diminuindo. E essa intensidade, principalmente assim, que de início o volume é grande de pensamentos, então eles o tempo todo fazem intervenções aí durante a oração, por exemplo, e eu não consigo finalizar uma oração.
E aí, com o tempo, eliminando, a gente consegue pegar essa oração do início ao fim e realmente compreender o que que essa oração quer dizer, o porquê que eu estou fazendo aquela oração. Isso você colocando no momento de oração, que é o momento de estar presente. Aí você coloca isso em todas as etapas do nosso dia a dia, nossa vida. Aonde a gente está, a gente não está vivendo, a gente está vagando. Aí reclama dos problemas porque falta de consciência, não estando na consciência, certamente a gente vai pouco a pouco se complicando mais do que já estamos. Ali dentro dessa parte, porque vira um vício, né? Porque esses desejos são viciantes, né? É um vício. E você sempre quer estar atrás desses desejos, né? Porque o instinto, no caso, aí o ego, usando essa parte animal, ele quer procriar, ele quer se alimentar, ele quer sustentar tudo isso. Até na parte sexual, vai atrás do sexo. Aí já tem toda aquela parte de perder a energia, mas depois volta de novo à vontade, vai de novo. Questão de saciar a fome, vai, passa, vai para a gula e vai alimentando. E isso, alguns exemplos, né? Se a gente entrar aqui em todos os 7 pecados capitais e muito mais, a gente vai ver que tem várias facetas. Isso tudo são vou colocar aqui os eus atraídos por esse magnetismo, que está fora desse centro permanente, que fazem todo esse ciclo. E aí a gente não vive. Quem vive são eles. E aí que a gente observa o quanto somos escravos da nossa própria mente, porque eles vêm, eu alimento, eles vêm de novo e pedem mais. Então isso é incessante. Eles nunca vai estar satisfeito, mesmo, eu quero adquirir tal coisa, eu consigo aquilo, mas no mesmo momento que eu consigo, nossa, perdeu tudo o sentido, porque eu já consegui, agora eu quero outras coisas. Então isso não acaba, é uma roda mesmo. E esse é um ponto, porque quem está nos assistindo, quem está nos escutando nesse momento, dê uma pausa. Veja quantos minutos tem de episódio até esse momento e perceba, desde que você começou esse episódio, quantas coisas já pensou, já saiu de... Eu estou escutando, já comecei a pensar em outras coisas, alguém falou uma palavra-chave aqui que já me remeteu a algo e eu já viajei e voltei 10 segundos depois e já me perdi. É rápido. Porque falta esse centro. Justamente porque, claro, aí vem até as práticas que de alguma forma a gente vai trabalhando. Nós nos acostumamos a começar coisas e não terminar. Nós viemos disso por muitas vezes. Começa uma coisa, não termina. Então a gente vai acostumando a mente a ser assim. Logo eu começo a fazer uma coisa, não termino. Não presto atenção. Daqui a pouco eu estou perguntando a mesma questão. A Amanda falou uma coisa, eu já perdi, porque estava distante. É isso até, a gente perde até uma questão de elegância. A Amanda está falando uma coisa, eu já fico com o olho vidrado, já me perdi porque comecei a pensar em outro ponto. Volto para a questão. Porque nós, ao longo do tempo, nós fomos nos acostumando a abrir um leque de atividades, de querer fazer várias coisas ao mesmo tempo, de querer falar sobre vários pontos, enfim. Estou em casa, coloco na TV, faço uma coisa, vou estudar, estou ouvindo um podcast e estou fazendo um monte de outras coisas. Então eu abro esse leque gigante. E o que eu estou fazendo comigo mesmo? Me acostumando a essa questão. Então, quando eu vou fazer uma oração, quando eu vou fazer uma prática, quando eu vou conversar com alguém, essa mente ela já está tão viciada ou deteriorada nesse sentido que eu não consigo mais ter esse centro. E isso a gente nota muito nas crianças, por exemplo, que têm problemas com atenção. Isso vem justamente de pais que são agitados. Acha que é um problema tão somente neurológico, tão somente físico da criança, fisiológico. Não, isso é comportamental, isso é emocional. Porque a criança ela só está recebendo essas ondas do próprio lar, de pais que não têm esse centro de gravidade permanente na consciência. E a criança, então, ela vai ser o dobro de tudo isso. Porque é o ambiente que de alguma forma tá. Sim. E daí eles não conseguem ajustar isso porque não tem esse olhar para si próprio. Justamente. Daí
Ao mundo das refletem no- relações. Exato. Tenta consertar lá o que está aqui, né? Que tá ali. E o pensamento, né, como nós já falamos, ele busca o prazer. E a mente, ela sente o quê quando nós pensamos? Ela sente prazer também. Se o pensamento consegue aquilo que ele quer, sente prazer. E aí tem pessoas que até trazem algumas expressões diante de situações que acontecem, elas dizem, nossa, a pessoa não pensou nisso? É claro, né, a gente tem esse vício de linguagem, e o correto não seria, né, a gente dizer que a pessoa ela não pensou sobre isso, ao contrário. Ela pensou, por isso que ela errou. Então, o correto seria nós dizermos, eu não analisei a situação, a fala ou aquilo que eu fiz, por isso que deu nisso. Uhum. E aí tem até aquele olhar de pessoas que dizem assim, tem pessoas que têm preguiça de pensar. Não, como, né, eu já citei, é prazeroso pensar. O que é difícil é realmente a gente ficar nesse centro, como nós estamos falando, e analisar o contexto da coisa. Uma leitura, por exemplo, se eu for ler, estou passando ali as páginas. Agora, se eu. Tá, mas o que isso quer dizer? Analisar aquilo, daí isso gera realmente uma resistência, né, pelo pensamento. A gente falou, trouxe aqui, né, sobre práticas para se manter nesse centro. Quais seriam essas práticas? Uma prática principal que nós colocamos e insistimos aqui, de uma forma de reforço, é da autoobservação. Essa autoobservação é realmente o estar sob uma vigilância da consciência em mim mesmo. Ou seja, o que eu estou pensando esse pensamento ele deseja o quê? Para que diante dessa análise nós olharmos para esse pensamento, por exemplo, ele quer agora sair disso que eu estou fazendo, quer pensar lá no amanhã. Opa, volta aqui. E esse voltar aqui, a gente pode usar a eliminação. Ou seja, corta essa parte magnética que está ligado com aquele problema, sei lá o que eu estou pensando, para voltar para o agora. Então, são duas práticas assim que são extremamente eficientes e que devem, para quem realmente quer chegar a esse centro de gravidade permanente, né, diante da criação dessa consciência, porque conforme nós vamos eliminando esse pensamento, nós vamos aumentando o nosso grau de compreensão e, claro, vamos tendo uma consciência em relação às coisas. Sim. Isso, essa prática toda, né, de autoobservação, estar no momento presente, que é a única forma de acontecer, é o que vai reforçando cada vez mais e não tem outro meio, porque perceba que nós aqui, se a gente ficar vagando aqui, pensando no amanhã, pensando no que eu vou fazer depois que sair daqui, o que os outros estão pensando lá sobre, eu não estou presente. Então, não tem centro de gravidade permanente. Eu estou divagando. Eu não estou nesse centro. Então, esse centro, em vez de alimentar esse centro e fortificar para ficar nele, eu estou mandando energia para esses pensamentos e está enfraquecendo cada vez mais ele. Então, a prática em si lembrou de si mesmo, que tem que estar lembrando a todo tempo, mas a gente sabe que isso é o trabalho. Lembrou de si mesmo, volta para casa, volta para cá, volta para o presente. O ego não fica no presente, o pensamento não fica no presente. Ele sempre está circundando nessas trajetórias, sonhando com o futuro ou preso no passado e dentro do que já ele provocou, já criou nas ações e reações. Então, sempre voltar para onde você está. Lembra da relação que a gente teve, né, do mundo das relações? Primeiro voltar para o físico. Depois no físico ver o que está acontecendo. Aí você está sobre o assento seu. E aí começa nessa prática a trazer tudo para cá. Saiu? Vai sair. Com certeza isso vai sair. Isso aí não é, vou começar a fazer um trabalho hoje e já vou ficar 100% aqui. Quem dera, esse é o objetivo. Mas saiu, volta. Lembrou de si, volta. Lembrou de si, volta. E isso, com o passar das práticas do tempo, você vai conseguindo fortalecer e permanecer nele.
mais tempo. E práticas, além dessas que já foram trazidas, é muito válido que nós, ao acordarmos, a gente saiba, tem uma prévia de como que será o nosso dia. O que nós temos para o nosso dia? Tudo bem que podem surgir questões que a gente vai complementando, digamos assim, mas ter uma ideia do que eu estou fazendo. Porque se nesse caminho eu me pego desviando do caminho, se eu sei o que eu quero para o dia, é mais fácil de eu voltar para aquilo que eu preciso. E o que é feito, que falo de uma prática minha, meditação já nas primeiras horas da manhã, já no acordar. Porque com a meditação eu consigo fazer essa análise do dia anterior, desses desvios, já ter uma ideia disso, para que nessa nova chance que o dia traz, eu faça diferente. Eu elimine algumas coisas que no dia anterior fizeram me desviar. E aí vem a própria chave sol, que já foi trazida em outros momentos, né? Do sujeito, objeto, lugar, né? Como o Sidney trouxe. Quem eu sou? Aqui, Lincoln. Quem eu sou? O que eu estou fazendo? Onde eu estou? Né? Essa prática foi trazida lá quando a gente falou de desdobramento astral. Mas claro, e quando que a gente vai alcançar um desdobramento astral? Quando a gente estiver plenamente aqui no mundo físico acordado, ou ir acordando nesse sentido. Outro ponto muito importante, além de uma questão meditativa, é aquilo que eu mencionei anteriormente das atividades que eu faço no meu dia a dia. Quais são e como eu estou fazendo, porque não basta tão somente fazer ou deixar de fazer, mas é ter uma continuidade naquilo que eu faço. Senão eu vou deixando, né? Esses rastros, esses rastros representam o quê? Todas essas catexes desligadas, essas catexes soltas que eu tenho e que não me deixam ter um centro voltado para a consciência. E é a partir disso que a gente coloca essa dificuldade, né? Não, é muito difícil permanecer, mas não, a gente que tá tão demasiado durante o dia, né, de tantos pensamentos que estão, né, acontecendo naquele momento, que a gente realmente até esquece que tem esse centro, mas se eu começar a colocar cautela, cuidado no que eu tô fazendo ali, eu vou tirando essas nuvens, né, como a gente trouxe nos episódios anteriores, para que esse centro fique alinhado. Eu não tenho tempo, porque eu estou pensando. Não tenho tempo para me reunir aqui com vocês nesse momento. Isso está atrelado a pensamento. E se a gente compreender que a gente tem tempo para tudo, a gente elimina até esse cronos, né? Porque a gente quer colocar tempo em tudo. Ah, eu não fiquei sem tempo para fazer tal coisa, ou tento adiar isso para outro dia, outra hora. Não, resolve aqui, agora, porque daí você, como você mesmo disse, vem fechando isso e não deixa nada aberto. É bem importante isso que você citou, porque no dia a dia eu percebo muito isso. Né? Acorda, como o Lico falou, você faz uma prática, mas entrou no dia a dia, já começa a vir mensagem, e-mail. Aí você fica tentando acertar e resolver isso tudo, mas está fora de você, está fora do centro. Aí falta tempo, por quê? Porque cada pensamento desse demanda de uma fração de tempo. Sim. E se você está pensando em multiplicidade, esse tempo se vai pelos vãos dos dedos para que eles tenham os tempos, cada um para si. Sim. Agora, quando eu estou no centro de gravidade permanente, todo o tempo está para mim. Eu estou com o tempo nas mãos. Ah, mas tem que fazer. Primeiro, eu estou aqui presente, vou fazer o que está aqui, vou fazer isso, vou fazer, vou fazendo de acordo com o que está vindo. Exato. Porque o pensamento ele vai querer começar a ouvir mensagens no WhatsApp em velocidade 2, quer ver vídeo já rápido, quer ler livro, 3 livros por mês, mas simplesmente fazer volume. Exato. Porque, como ela se citou, se eu for ler um livro em um mês, mas não aprender nada, mais vale eu ler ele em 2 anos. Que eu entendo e capto. Ah, não consegui, mas eu peguei 3 páginas que realmente entendi, captei. Estava presente ali nas páginas. Isso é o sabor, é a sabedoria. O resto é tudo pensamento se alimentando. Então é nesse quesito até você colocando que a gente não tem tempo, mas porque não está presente.
E quem tá roubando esse tempo é o próprio pensamento, né? Sim. E o centro de gravidade permanente na consciência é o mesmo centro do pêndulo? Dá para se colocar dessa forma. Aí quando a gente estiver, porque a gente viu na lei do pêndulo, né, que tende sempre a subir e descer nesse movimento, e alguém está fazendo esse movimento de ação e reação para o pêndulo fazer essa passagem. Então, dentro de tudo isso, se você não vai nesses pensamentos, que é eles que estão fazendo essa ação do pêndulo fazer o movimento, você vem para o centro, chegando no centro, você está consigo mesmo. Então, ele remete a isso. E aí, extingue até o pêndulo, porque deixa de existir isso, porque você vai estar no centro dele, e se está no centro dele um pêndulo que não oscila, não é mais pêndulo. Sim. E em qual etapa do trabalho eu consigo permanecer nesse centro de gravidade permanente na consciência? Olha, eu digo que é quando nós já temos um percentual de consciência onde a gente tenha um autocontrole. Não precisa eu eliminar totalmente os meus pensamentos para eu ter esse centro de gravidade permanente. E por quê? Porque se nós realmente nos esforçamos aí para eliminar esses pensamentos e se manter no aqui e agora, claro que a gente domina essa contraparte. Então, diante desse nível de compreensão, a gente começa a ficar cada vez mais nesse centro. E, claro, eliminando aí a contraparte. É até um ponto disso, aquela clássica frase que, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Para que eu possa trabalhar esse centro de gravidade permanente na consciência, eu preciso lembrar do meu propósito. Qual que é o meu objetivo? A autorrealização íntima do ser. Então, à medida que eu vou colocando as minhas práticas, o meu trabalho, enfim, o meu dia, é até uma coisa que lê-se muito nas escrituras, consagrar o meu dia ao Senhor. O que é consagrar o meu dia ao Senhor? Não é tão somente eu fazer uma oração, fazer uma ritualística. A ritualística é um momento sagrado. Agora, consagrar realmente o dia ao Senhor é viver no Senhor, é viver em Cristo. Ou seja, é confluir, aquilo que também já trouxemos, é confluir as minhas ações, as minhas palavras, a consciência na questão do ser. E aí, quando eu tenho esse propósito, como foi dito bem lá no começo, quando eu tenho esse propósito, fica muito mais fácil de perceber em que momento que eu saio. E aí, no momento do trabalho ali, eu volto para o centro. Isso, o Lingo colocou, remete até uma análise assim de eu vou sair para uma viagem. É uma viagem que estamos fazendo aqui, né? Se for observar, a gente saiu de um ponto e vai ter que chegar novamente a esse ponto agora com toda essa bagagem. Ao momento que se eu estou viajando de carro e eu tenho um objetivo de chegar a um local, mas cada pensamento que vier, olha, ele tem um bar, vou parar aqui. Ah, tem um restaurante, vou parar ali. Ah, tem uma trilha. Você nunca vai chegar porque eles estão fazendo o caminho deles e o teu objetivo, que é a consciência, não está dirigindo esse automóvel. Então você nunca vai chegar a lugar nenhum. É capaz de voltar até a retroceder do que você avançar no trabalho. Então por isso aqui, dirigindo esse carro aqui, né? A gente coloca como analogia um carro no físico. Eu tenho objetivo, é esse e é ali que eu vou. Mas ali vamos fazer um desvio. Não, vamos para cá, vamos nos desvios. Não, eu vou nesse aqui, eu sei que é aqui. Sim. E aí você não deixa eles tomar a direção. Que daí ninguém te tira, né? Isso, exato. Aí é o centro de gravidade permanente. Como a Aracides colocou aqui, para você chegar a uma etapa de permanecer nele, né, não é eliminar todos, aí já é um trabalho muito além. Mas é permanecer mais tempo nele do que você ficar à mercê dos pensamentos. E aí isso, no caminhar, é quando já entendeu e compreendeu a autoobservação, quando já entendeu e compreendeu a morte do pensamento, e aí tendo a energia, que é um assunto à frente, né, que é a energia para se manter nele, você já consegue ficar mais tempo ali do que vagando. Sim. E quais são as consequências de não se manter nesse centro?
Então, até como o Sidney pegou o exemplo do carro, dá pra pegar uma rodovia onde eu tenho um objetivo de chegar a uma outra cidade. Então, faço toda a minha preparação, pego o carro e meu objetivo é esse. Mas diante aí do trajeto, aparecem aí as marginais, onde me convidam a sair dessa trajetória e desse meu objetivo. E quando a gente olha para esse pêndulo, para os dois lados, a gente acaba, de alguma forma ou outra, saindo, né, desse objetivo. E quando nós nos mantermos realmente nessa linha do meio, né, esse até o budismo coloca como um caminho do meio, todas as coisas que nós fazemos, elas vão ser feitas com consciência. Diante disso, as consequências, olhando dessa forma de uma ação e reação, elas virão como coisas agradáveis, coisas para o ser. Diferente daquelas quando nós fazemos pelo lado das margens, os marginais, né? Uhum. Que vêm como consequências negativas. E até, Por favor. sim. Até colocando dessa forma as consequências, basta a gente olhar para nós, né? Olha quantos problemas temos. Isso é consequência da falta de consciência, da falta de estar nesse centro. Reclamações que nós temos na nossa vida. Tenho trabalho, tenho que trabalhar, tenho que sustentar a família, tenho que fazer isso. Tenho faculdade para terminar, tenho trabalho, tenho que escrever livro, tenho que pagar conta. Tudo consequências de não estar no centro. Porque você estando no centro, isso deixa de ser problema, porque você estando no centro, você resolve. E você saindo fora do centro, vira um transtorno, porque é uma conversação dentro de você, um falando mal do outro e pensando na dívida, pensando naquilo, pensando em comprar algo e tal. Estando presente, você vai fazendo de acordo com o que está acontecendo em dado momento. Então, as consequências são essas. Basta a gente olhar ao nosso redor e a gente vai ver claramente tudo isso. E por coisas que a gente mesmo pediu pra acontecer, né? Sim, Só que a gente exato. não se relembra disso. Daí tá passando lá, tá reclamando. Ah, consegui passar na faculdade. Reclama o período inteiro lá da faculdade, os anos da faculdade. Mas se você lembrar, foi você que pediu pra entrar, estar Sim. lá, né? No trabalho, realmente ali no âmbito familiar também. Essa nossa conversa me faz lembrar uma história que tem no livro do Aracides, o primeiro que ele lançou, que é o Nossa Pátria, Nossa Obra, que é a história da montanha. Né? Que a nossa mente é como essa montanha que lá dentro tem um labirinto. E aí a gente entra nesse labirinto e se perde ali dentro. Aí precisa ter um mestre, de vez em quando vem um mestre que me orienta por esse labirinto. Esse mestre, a gente pode olhar um mestre externo, mas o nosso próprio ser que nos chama para essa consciência, para esse centro de gravidade permanente na consciência, para que a gente saia desse labirinto, que é a própria mente, que é o próprio mundo, de alguma forma, um grande labirinto. Que a gente precisa extrair os aprendizados disso para que logre êxito e saia dali de dentro. Mas isso só vai acontecer, volta ao ponto, se nós soubermos para que realmente estamos aqui. Exatamente. E começar a trazer realmente essa consciência, né? Faça as coisas com cautela, com atenção, que você consegue permanecer nesse centro. Que realmente a gente, só de olhar o primeiro momento que a gente fala que, isso é impossível. Só que Sim. para sair não é, a gente também traz isso, né? A mente, ela é esse caos. Não é ela que tem que parar, é a gente que tem que sair disso. Tipo, né? Sair para ser o observador disso tudo. Agradeço a vocês por mais esse episódio. E por aqui a gente finaliza. Não deixe de nos seguir na nossa rede social, curta o nosso canal no YouTube e paz inicial e até breve. Paz vivencial e até breve. Paz inicial e até breve. Paz inverencial e até breve.